Começa agora com muita alegria mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast, aqui nesta quinta-feira maravilhosa, mais uma noite, mais um dia aqui na nossa temporada São Paulo, e eu quero acolher você que está aí do outro lado, acompanhando a nossa programação, que acompanha o nosso podcast, o nosso Santo Flow, o nosso trabalho. Sinta-se muito bem acolhido, acolhida. Quero que você pegue aí uma cadeira, sente aqui como se sentasse aqui pertinho da gente, para que a gente pudesse conversar um pouco nessa noite maravilhosa. Hoje eu tenho a grande alegria de receber o Padre Márcio Almeida. Não sei se você sabia nem imaginava, mas nós temos no Brasil a única basílica da América Latina dedicada a São Miguel Arcanjo, de uma devoção tão forte no nosso país. Eu vou dizer uma coisa para você, muita coisa nós vamos escutar no podcast de hoje, e além disso a história de vida do Padre Márcio também é muito especial. Fica com a gente que vai ser muito bom. Padre, sua bênção e seja bem-vindo ao Santo Flow. Olha aí. Deus abençoe, que alegria, Guto, poder participar desse Santo Flow, desse podcast, poder também conversar com você que nos acompanha pela transmissão. É uma alegria muito grande poder compartilhar não somente a minha vida, mas principalmente a devoção a São Miguel Arcanjo, que eu encaro hoje em dia como uma missão pessoal dada por Deus. Então, com muita alegria, a gente vem hoje bater esse papo. Olha, vai ser uma conversa muito boa. E eu vou dizer uma coisa, muito feio se ficar só para você essa live. Vamos compartilhar agora, logo no início da live. O que é que você vai fazer? Você vai pegar o link dessa live, vai copiar, e vai colar no grupo de WhatsApp, mandar o link para o grupo de WhatsApp, no Telegram, para todo canto. Manda para todo mundo, que aí você vai ter a oportunidade de evangelizar e também esse momento aqui outras pessoas possam ter acesso a esse material e esse conteúdo maravilhoso, tá bom? Então, compartilha, não fique só para você, porque vai ser bem especial, vai ser bom demais, tá certo? Ô padre, que alegria ter o senhor aqui. Eu quero dizer que para nós é uma grande honra. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o livro do padre que está aqui, lindíssimo, sobre São Miguel Arcanjo. Tem muita... Olha, hoje um dia muito especial. Mas antes de falar de São Miguel, a Basílica de São Miguel Arcanjo é na cidade de São Miguel Arcanjo, diocese de... Itapetininga, interior de São Paulo. Sim, nós estamos na cidade de São Miguel Arcanjo, fica a 180 quilômetros da capital. Uma cidade bem rural, 35 mil habitantes, mas muito acolhedora, de um povo muito bom. Olha só que maravilha. Mas o senhor, de onde que é? Paulista não é? Não, nós somos conterrâneos. Eu sou natural de Fortaleza. Ah, que maravilha. Sim, sou lá da capital do Ceará. Eita, agora começou a vida já dentro da igreja, já nasceu em berço católico, como é que foi? Não, Guto, a minha história é bem diferente das tradicionais, né? Minha família não é católica, assim, de estar todo domingo na missa. Quando nasceu também não era. Um católico, assim, que vai de vez em quando muito, muito distante, né? Então eu não tive essa afinidade, essa vida de igreja na minha infância. Eu fiz eu fiz a preparação para a primeira Eucaristia na escola. Então, para mim, era uma disciplina. Era mais uma aula que eu tinha, era a mesma professora de uma outra disciplina, quem dava catequese. A minha primeira confissão foi numa mesa de ping-pong, entendeu? No colégio. No colégio. Então, assim, eu não tive esse contato de ir na igreja, enfim, de ter um padre ali próximo, né? Então, eu fiz a primeira comunhão com 10 anos e nunca mais fui na missa. Então, toda a minha adolescência, toda a minha juventude foi fora da igreja. Eu fui voltar para a igreja com 25 anos de idade. Olha só. A juventude fora na igreja, mas era um menininho pequenininho levado ou sempre com essa cara de semblante de tão tranquilo? Eu sempre fui uma pessoa assim, muito organizada e muito determinada. Então, assim, eu sempre fui um bom aluno. Nunca fui uma pessoa assim de perder ano na escola ou ficar... Enfim, reprovado em alguma disciplina. Eu sempre estudei muito. Mas eu sempre gostei de sair, de ir para festa, de dançar, de pegar onda. Então, assim, eu era tipo um vereador. Todo lugar que eu chegava, eu falava com as pessoas. Se eu fosse para uma festa A partir sozinho, de que idade que o senhor começou a surfar?
Dos 10 anos. Eita! E o pai e a mãe deixavam tranquilo, mas pegava onda mesmo? Pegava onda de bodyboard. Ah, certo. Eu não peguei onda de surf, de bodyboard, né? A gente fala que é surfista porque tá tudo dentro da água. Mas eu caminhei no bodyboard de forma profissional, cheguei a fazer competição, inclusive, né? Olha. No começo tinha resistência, né? E eu fui obrigado a fazer natação pela minha família para que eu pudesse continuar pegando onda. Então, para mim, não foi nenhum sacrifício. Eu ia na natação durante a semana e ia pegar onda no final de semana, né? Mas eu cheguei a participar da associação de bodyboard do Ceará, cheguei a fazer competição ali no Ceará mesmo, né? De bodyboard. Então, assim, não é que eu tinha uma pranchinha dessas que a gente pega na praia pra quando tá de férias, para ficar pegando aquelas ondinhas da beira, não. Eu entrava alto mar, eu fazia manobras. Então, foram quase 10 anos de muita dedicação ao bodyboard. Olha só que maravilha. Agora, nunca te levou um susto dentro do mar? De onda, não. Uma vez a gente estava numa praia chamada Taíba e apareceu um golfinho. Pai, pensava que era um tubarão. Pensei que fosse um tubarão. Não só eu, como todo mundo que estava junto. Nós saímos do mar assim, numa velocidade Poderia inexplicável. ter brincado com o golfinho, né? É melhor não, né? Vai que era um tubarão. Vai que era, né? Não. Mas não tinha como saber se era golfinho ou tubarão. Não, você vê a né? barbatana aparecendo lá de fora, a primeira coisa que você pensa é tubarão. É tubarão, é verdade. Então esse foi o maior susto que Mas eu passei. estava de prancha mesmo. Tava em alto mar. Rapaz, eu fico imaginando aqueles surfistas em alto mar. Como é que, com tanta tranquilidade, tá ali no meio da onda? Mas a pessoa vai acostumando, né, padre? Sim, é muito gostoso. Deve ser maravilhoso. A sensação de você ser. deslizar numa onda é muito boa. Muito né? boa. Faz falta. Faz, não. Pra mim não faz um pingo de falta. Então ali foi um jovem que gostava de sair, gostava de pegar onda e tudo, mas era no colégio era tranquilo, era sim, sempre fui muito estudioso. Aí, quantos irmãos? Eu tenho 5 irmãos. Meus pais são separados desde os meus 2 anos de idade. Minha mãe casou novamente, tenho 3 irmãs, par de mãe. Meu pai casou novamente, tenho 2 irmãos, par de pai. Hoje meu pai e minha mãe são viúvos. Ah, olha só. Mas estão vivos. Estão vivos. Uhum. Mas os irmãos conseguiram enveredar um pouco para a igreja ou só o senhor que mergulhou de batina? De uma vida mais ativa na igreja, eu. Eu tenho uma irmã que sempre acompanha o movimento Opus Dei, mas ela trabalha, é casada, tem 2 filhos, então ela não consegue assim ter uma vida tão assídua, né, assim, de participar, de se envolver, né, a não ser na missa. E as minhas 2 outras irmãs, elas vão, principalmente quando eu estou lá de férias. A minha mãe, sim, todo domingo na missa. Que idade que alguma coisa aconteceu para o senhor se abrir assim para as coisas de Nosso Senhor mais fortemente, né? Então, rapaz, posso contar a história? Pode. Então vamos lá. Foi nos 25 anos, né? Até os 25 o senhor pensava em ser o quê? Fez faculdade? Sim. Administração. Administração de empresas. Trabalhando? Sim, vou normal, contar. Tranquilo. Vai lá, conta pra nós, quero lá. saber. Com 17 anos, eu fui morar nos Estados Unidos. Fiz intercâmbio, né? Fiquei um ano, concluí o 2º grau nos Estados Unidos. Ainda lembra de falar inglês? Não? Sim, falo fluente, graças a Deus. Olha que maravilha. Quando eu voltei, eu comecei a dar aula no FISC, dei 3 anos de aula no FISC, e depois eu passei na faculdade de administração, na Federal, e já comecei a cursar administração. Então, o meu projeto pessoal de vida era o quê? Trabalhar como um administrador, como um empresário, a dimensão do inglês. Sim. Mas aí depois eu fui crescendo na profissão, eu tive alguns empregos muito bons, trabalhei numa consultoria que me abriu muito o mercado. E o meu último emprego eu estava na Embratel, como gerente de negócios. A Embratel estava iniciando, naquela época, a apresentação da internet para as empresas, a internet começando a poder entrar na empresa para as pessoas poderem fazer uso de forma mais contínua, intranet, entre filiais, enfim, tal. E eu trabalhava nessa área aí e estava indo muito bem na minha profissão. Eu tinha uma namorada também, um namoro muito, muito bom, muito centrado, a gente assim, com sonhos para o futuro, né? Eu tinha meu carro, eu estava numa fase muito boa da vida. Então eu entendi assim, teve um momento que eu disse assim, puxa, tá tudo tão bem, tudo dando tão certo, que eu acho que está faltando só Deus. E aí foi quando eu decidi voltar à igreja.
Não foi assim, eu não voltei por uma dor, por uma perda, por um sofrimento. Eu voltei porque eu entendi que estava tudo muito bem e que faltava Deus. E aí eu comecei a ir na paróquia, lá onde minha mãe mora, e uma vez eu convidei a namorada para ir na missa, e ela falou assim, olha, essa missa foi muito sem graça, missa parada, próximo domingo vamos na comunidade de recado? Eu disse, é católico? Ela disse, é. Eu disse, então vamos. E aí eu fui na missa na comunidade de recado e foi assim um divisor de águas. Porque assim eu me senti muito acolhido, eu consegui viver a missa e cada palavra que o padre falava entrava no meu coração. Então ali começou o meu retorno para a igreja. Olha. Fiz 1 ano de missa na comunidade de recado. 1 ano de missa. Só no domingo, de vez em quando a gente faltava, porque a gente tinha os nossos compromissos de namorados, né? E até que eu fiz o seminário de vida no Espírito Santo. E aí eu decidi mesmo caminhar na igreja, entrei no grupo de oração, comecei a fazer o vocacional para a comunidade de recado, e aí Deus me chamou para a comunidade de vida. Eita, e aí eu tive que primeiro acabar o namoro, foi um momento muito difícil. Quantos anos de namoro? A gente estava com 3 anos de namoro. Eita. Já estava perto do noivado, quase. Tava. Falando de noivado já. Eita! Aí eu chamei ela para conversar. Eu lembro que era domingo de Ramos. Eu disse assim para ela: olha, eu não sei o que Deus está me pedindo, porque Deus pedia para eu acabar o namoro. Eu nem chegar para ela assim, né? Eu rezava, né? Deus falando que eu tinha que acabar o namoro, que Ele me queria para outra coisa. Eu não entendia. Eu disse: Senhor, não entendo, porque eu gostava dela. E eu falei assim para ela, eu disse, olha, eu não sei o que Deus está me pedindo, eu só acho que eu preciso ficar 1 semana sem estar em contato com você. Vamos viver a Semana Santa separados, né? Você vive a sua Semana Santa, eu vivo a minha, e a gente volta a conversar no domingo de Páscoa. E assim foi. Eu lembro demais, no sábado de manhã, eu estava conversando com um grupo de amigos, e eu estava, né, compartilhando essa realidade, eu falei assim para eles, olha, eu sei que Deus quer que eu acabe o namoro, mas eu não tenho coragem. Então, assim, eu já falei para ele, se for para acabar, ele deu o jeito dele. Porque eu vou voltar amanhã, vou me encontrar com ela e vou seguir a vida, né, com o nosso namoro. E aí, no domingo de Páscoa, eu comprei um ovo, né, levei para ela no começo da missa, entreguei o ovo e disse assim, então, depois da missa a gente sai para conversar, né? Ela disse, não precisa. Vamos deixar do jeito que tá. Olha só. Aí eu fiquei sem entender nada, cara. Aí eu sentei no banco da igreja e disse, Senhor, não precisava ser tão direto assim. E tão exato, né? E ali a gente acabou o namoro. Foi o primeiro assim, choque para minha família, né? Depois eu comecei a fazer, né, a convivência para a comunidade de vida. Fiz uma experiência na comunidade de vida de 1 semana e eu cheguei para minha mãe para dizer que eu ia largar tudo para ir morar na comunidade. Nossa, e foi uma madrugada inteira de choro. Minha mãe não entendia, não aceitava. Só que ela falava assim, você é um adulto, eu não posso fazer nada, não posso amarrar você aqui em casa, né? Mas por mim você não iria. E eu falei assim para ela, eu disse, tem mais. Eu acho que Deus quer que eu seja padre. Ela falou assim, não, padre não, por favor. Se você quiser ir para essa comunidade, vá, mas não seja padre. E assim eu fui para a comunidade de vida. Eu entrei na comunidade de vida no ano 2000. No ano 2000 eu entrei na comunidade de vida e comecei a caminhar com eles. Tinha um padrão de vida alto na época. E eu é o que eu ia falar. Como é que foi essa situação? Porque comunidade de vida come do que se tem ali, veste-se do que tem ali. E como que foi ali o senhor, carro, o dinheiro, o salário, e o senhor organizado, metódico, e ter que dormir no mesmo quarto com outras pessoas que são desorganizadas às vezes, na grande maioria. Sim, na grande maioria. Foi um processo difícil, mas muito importante. Eu acho que todo mundo deveria fazer um tempo de experiência numa comunidade de vida, porque a gente fica menos fresco. Né? A gente começa a entender assim que existem outras realidades, a gente fica mais grato a Deus. E Deus foi muito fiel. Todos os anos que eu morei na comunidade de vida, Deus foi muito fiel comigo, né? Então, assim, eu entrei na comunidade de vida e aí começou um processo de discernimento para o sacerdócio.
Aprendeu que o cuscuz é uma coisa maravilhosa. Rapaz, mas teve uma época que eu não aguentava mais comer cuscuz. Porque era cuscuz no café da manhã, aí o que sobrava do café da manhã virava farofa do almoço. Aí à tarde, de novo, era cuscuz e o que sobrava virava farofa da janta. Cuscuz com ovo, cuscuz com salsicha, cuscuz com calabresa. Quando eu saí da comunidade de vida, eu fiquei assim uns 6 meses sem comer cuscuz. Sem comer cuscuz. Sério, de verdade. Mas é porque realmente na comunidade... E no Ceará, então, né? Era direto. Mas eu imagino. Mas no início ali deve ter sido muito difícil a adaptação. E o senhor pensou em dizer assim, não, vou voltar para casa, deixa eu quieto. Assim, teve algum momento na comunidade de vida que o senhor disse, que besteira que eu fiz? Não, Guto. Não. Eu assim, Deus, quando ele me chamou, foi um chamado muito consciente. Teve momentos difíceis de eu pedir força a Deus, mas eu nunca pensei em desistir. Certo. Nunca pensei em desistir. Eu tinha muita certeza do meu chamado. Eu sabia que Deus me queria para algo. Uhum. Eu não entendia ainda muito, né, como que Deus iria me conduzir. Mas eu tinha muita certeza do meu chamado. Olha que coisa boa. E como que foi, depois que de uma pessoa formada, entra numa comunidade de quantos anos de comunidade de vida? Eu fiquei 7 anos como leigo consagrado. Como leigo consagrado na comunidade de vida. E foi num tempo em que ali, e ainda as novas comunidades, mas naquele tempo ali era um auge ainda muito maior da força das novas comunidades. E é o próprio Luiz, né? Sim. Que é o fundador da comunidade Recado e canta para cima e para baixo. Uma curiosidade que eu tenho e pergunto às pessoas, por conta do jeito, entre aspas, o carisma, o jeito de ser organizado, de ser ainda na comunidade de vida as funções eram voltadas para isso? Não tinha jeito? No começo, sim. No começo, sim. Vai para o financeiro, vai para economato, vai para... Eu fiquei responsável pela parte da economia, da casa de vida e também pela casa de missão. E eles, na época, eles tinham uma escola de formação para músicos. E eu cuidava da parte administrativa da escola. Olha, não tem jeito. Isso para mim era difícil, porque eu falava para Deus assim, Senhor, eu não quero virar um burocrata. Eu quero poder viver o lado da espiritualidade. Então eu tentei sempre trabalhar os dois lados, a pregação, a formação pessoal. Tanto que quando eu fui transferido para Tatuí, em 2003, eu fui com a missão de ser formador comunitário, sim. Formador pessoal dos homens da missão, e aí também cuidar de um projeto social. Agora, padre, depois de 7 anos, quando que começou a incomodar assim, no sentido, né, de mexer o desejo de ser sacerdote? Então, como eu disse, né, quando eu fui para a comunidade de vida, eu já tinha mais ou menos essa dúvida, tanto que falei para minha mãe, né? E eu comecei a rezar, fiz um ano de celibato formativo. E na época, o meu formador, ele me perguntou se eu me sentia feliz quando eu me imaginava padre. E eu dizia que não. Eu falava assim, olha, o que eu sinto é que Deus quer e eu quero fazer a vontade de Deus, então que seja. E ele me questionou o seguinte, o Guto, ele falou assim, você acha que Deus vai lhe dar uma vocação para você não ser feliz? Eu fiquei pensando e disse, então, no caso, como eu não me sinto feliz querendo ser padre, é porque minha vocação não é o sacerdócio. Ele disse, pode ser. E aí eu disse, então, tá bom, não vou ser padre. E aí comecei na comunidade, procurar, né, ver esse caminho, ver que menina aqui, porque comunidade de vida só pode ser comunidade de vida, enfim, todo aquele conflito, né? E aí fui transferido para Tatuí. Quando eu fui para Tatuí, eu estava conversando com uma menina. A gente estava conversando, tinha interesse de um pelo outro, e ela tinha vontade de entrar na comunidade de vida, e eu fui para Tatuí e ela entrou na comunidade de vida. Só que ela entrou com celibato formativo, de 1 ano. Então, a gente se gostava, mas a gente não podia se falar, porque os formadores sabiam que a gente gostava um do outro. Então, para favorecer o celibato formativo dela, eu mantive a distância. E nesse processo, houve assim, algo muito impactante, que foi a visita do Dom Dominique, de Toulon, bispo de Toulon, à comunidade de Recado. Ele entrou em contato, disse que tinha uma comitiva que queria conhecer a comunidade de Recado, em Tatuí. Eles seriam 40 pessoas, eles iriam ficar 3 dias com a gente e queriam conhecer tudo que o Carisma Recado podia oferecer para a igreja.
E como eu falo inglês e a gente não conseguiu nenhum tradutor de francês, eu fiquei o tempo inteiro com a comitiva, com o bispo. Eu traduzia as homilias, eu explicava as coisas, o que um falava, o que o outro falava, enfim. Foi muito intenso. Eram padres, eram seminaristas e casais. Quando terminou esses 3 dias, que já foi muito abençoado, ele pediu para eu acompanhá-lo até a Canção Nova, porque eles queriam parar em Aparecida e eles queriam parar para almoçar e tinham medo de ter algum problema com o idioma. E o Luiz autorizou, então eu vim. Então, no ônibus, eu tive assim, algumas partilhas que parecia o Emaús, meu coração queimava. Olha. Quando eu falava da vocação, do desejo de doar a vida, enfim. E aí vim, entreguei ele para o Márcio Mendes no dia, disse, tá aqui, minha missão está cumprida, só preciso de um lugar para dormir. E o Márcio Mendes me colocou para dormir no mesmo quarto que o bispo e os outros padres. Eu não pertencia ao alto clero, né? Sim. Eu era só um leigo consagrado. Entrei super envergonhado, deitei na minha cama, dormi. No outro dia acordei bem mansinho, tomei um banho e fui para a cozinha tomar um café da manhã para ir embora. Tô lá tomando meu café sozinho, chega o bispo, Dom Dominique. E aí ele pergunta, conversa, ele é muito agitado, não sei se você conhece ele. Não. Muito agitado, enfim, tá. Ele, posso rezar por você? Eu disse, pode. Aí ele levantou, rezou, fez uma oração bonita, enfim, tal. E proclamou um texto bíblico em inglês, e o inglês da Bíblia é difícil. O inglês da Bíblia não é para qualquer um, não. É bem arcaico, né? E aí ele anotou para mim a passagem e me entregou o papel. Tá bom. Aí voltei, peguei o ônibus de Cachoeira Paulista até Tatuí, uma viagem que nunca tinha fim. E aí eu fui rezando, fui cantando. Tinha aquela música Minha Vida é Toda Tua, Os Meus Planos, Meus Sonhos, que a Sueli Facente tinha acabado de gravar na época. E eu coloquei lá o Discman, na época, no repeat. E fiquei rezando com aquela música e comecei a me imaginar padre. E fui tomado de uma grande alegria. Aí eu lembrei da formação lá atrás. E disse, Senhor, agora eu estou pronto para ser padre, porque hoje eu sinto alegria em ser. E ali voltei para a comunidade e decidi que eu queria ser padre. Fui rezar quando cheguei em casa na capela, e aí fui pegar o texto que o bispo tinha me dado, né? E era São Paulo aos Coríntios falando sobre o ministério da reconciliação, que é uma das coisas que mais me atrai depois da Eucaristia, no exercício do sacerdócio, que é o atendimento de confissão. Então ali eu disse, é isso aqui. Aí eu conversei com a comunidade, com o formador, e aí comecei a dar os passos para ingressar no seminário. Olha que coisa. Agora, depois de todo esse processo, antes de falar com o formador, quando falou para a mãe, o que ela disse? Então, eu ensaiei para conversar com a minha mãe, ensaiei. E aí eu entendi que eu não ia ter coragem de falar pelo telefone, eu mandei um e-mail na época. Um e-mail? Mãe, você padre? Não, contando tudo o que tinha acontecido. E no final eu coloquei assim, decidi, vou ser padre. E aí depois que ela recebeu o e-mail, eu liguei para ela, né? Eu disse, tudo bem? Ela disse, tudo bem. Eu disse, leu o e-mail? Li. Que achou? Ela disse, eu já sabia. Ah, não tem jeito. Eu disse, então tá bom, foi fácil assim. Foi fácil. Eu disse, eu já sabia. Eu disse, que bom, tá em paz? Não, tô em paz. Tô em paz, pode seguir na sua vocação. Então entrou no seminário, na verdade não foi bem no seminário, porque você já tinha ensino superior, né? Aí eu fui conversar com o bispo, e o bispo me acolheu no seminário de Itapetininga. Como eu já tinha uma formação superior, ele já me colocou na teologia. Então, eu entrei no seminário com 32. Olha só. Agora, e hoje já tem o quê? 10, 15 de padre? Eu vou fazer 13 anos de padre. 13 anos de padre. E a presença e a convivência com com o Dom Dominique, com os padres ali, fez com que realmente o senhor tivesse a certeza da alegria do sacerdócio. Foi uma experiência de igreja muito forte, de uma igreja universal. Você vê assim, a igreja com toda a grandiosidade dela, pessoas de tantos lugares do mundo, ali procurando o mesmo ideal, não sei, foi uma coisa inexplicável. Foi uma experiência de igreja muito forte. O mar, ele tem uma conotação para o cristão, sei lá, de Deus, de infinidade, de grandiosidade. Como foi a primeira vez que o senhor foi no mar pegar onda como padre, assim, no dia de folga, assim, de olhar para o mar, olha, eu sou padre, e o mar está aqui, e eu voltei aqui para pegar um. Como que foi essa experiência?
Faz uns 4 anos Certo. que eu peguei onda como padre. Fiquei um longo tempo por conta de seminário, enfim. E aí eu fui de férias há 4 anos atrás e combinei com meu irmão, que também pega onda, né? E nós fomos à praia, né? Foi uma experiência muito bonita, né? De parar, olhar para aquele marzão, agradecer a Deus. Eu sempre fiz minhas orações, mesmo sem ir na igreja, sempre que eu entrava no mar, eu fazia o sinal da cruz, agradecia, pedia proteção de Deus. E naquele dia eu parei assim, puxa, Senhor, muito obrigado por eu poder viver isso novamente, por poder estar aqui nesse lugar tão abençoado, né, tão bonito, que fez parte da minha história. Então, foi uma experiência muito bonita. Olha que saí coisa. bem machucado, porque eu estava bem enferrujado, mas saí feliz. E não tinha o golfinho para assustar, né? Não tinha. Mas não, eu só fico imaginando como é que a pessoa não se afoga ali. Mas é treino, né? Tudo é Treino, treino. sim, Treino e a pessoa sabe fazer. Agora, depois de ordenado, foi parar na Basílica de São Miguel Arcanjo, a única do Brasil e da América Latina, basílica, dedicada a São Miguel. Quando se fala de Basílica, é bom falar para você que está aí acompanhando, e a gente já agradece você que está aí na audiência, acompanhando, compartilhando, e a gente vai entrar num assunto muito especial também, que é a questão de São Miguel. E é bom dizer, Basílica é uma igreja que, entre aspas, pertence ao Vaticano, no sentimento de pertença, não de... qual a ligação que tem uma basílica com o Vaticano? Essa é a pergunta. O título de basílica é dado pelo Vaticano, é importante deixar isso claro, né? Diferente do santuário diocesano, que é dado pelo bispo, né? O título de basílica é dado pelo Vaticano. E o Vaticano ele é criterioso nesse processo. Existe um processo que é um processo bem descritivo, comprovado por fotos, por vídeos, né? Geralmente se faz um dossiê grande, assim, com muitas informações. E o Vaticano ele vai levar em consideração o quê? A beleza arquitetônica da igreja e a história de fé ou história cultural daquela igreja. Então, a Basílica é uma igreja pontifícia. É uma igreja que está intimamente ligada ao Papa. Tanto que uma das missões da Basílica é rezar pelo Papa, rezar pela igreja, e uma das missões da Basílica também é ser uma igreja de referência litúrgica, de acordo com o Vaticano. Olha que coisa linda. Então, assim, nós estamos intimamente ligados ao Vaticano, por sermos uma igreja pontifícia. Aqui nós temos o livro do padre Márcio Almeida, que é o livro São Miguel Arcanjo, o Santo Guerreiro. Aqui, ó, não estava procurando uma coisa para botar aqui, ó. Agora achou. São Miguel Arcanjo, o Santo Guerreiro da Revolução de 1932. De uma forma geral, de que trata o livro, padre? Tá, eu só Fala preciso... sobre a Basílica? No finalzinho. Certo. Então, assim, eu fui ordenado padre em 2009. Certo. Dezembro de 2009. Em 2010 eu fui para São Miguel como vigário paroquial. Já foi como vigário? Como vigário paroquial. Na época, São Miguel era uma paróquia. Ela não era ainda nem basílica. Santuário, nem basílica, era paróquia. Em 2012 eu assumi a paróquia. E eu entendi, assumi em novembro de 2012, e eu entendi que existia uma sede muito grande daquele povo em ser um santuário. Então, em 2013, eu conversei com o bispo e expliquei os motivos pelos quais eu acreditava que aquela igreja merecia ser um santuário diocesano, e ele acolheu o meu pedido. Então, em setembro de 2013, a nossa igreja matriz tornou-se santuário diocesano de São Miguel Arcanjo. E em 2018, nós conquistamos o título de Basílica. Então, assim, o senhor é arretado mesmo, viu? Cearense, né? Daqui a pouco vai transferir a igreja de São Pedro lá para São Miguel agora. Vai ser agora a igreja pontifícia. Pegou como paróquia, depois santuário e agora como basílica. Como basílica, sim. Que coisa bela. E aí eu fui conhecendo a história da cidade e da devoção, Guto, porque eu não era assim devoto de São Miguel. Eu conhecia a oração de São Miguel, mas não era devoto de São Miguel, né? Eu falei, você vai morar na cidade de São Miguel Arcanjo, trabalhar na paróquia de São Miguel Arcanjo, depois ser o pároco da paróquia de São Miguel Arcanjo, você tem que conhecer o mínimo da devoção, né? Para você poder preparar uma festa, para você poder catequizar o seu povo, né? Então eu fui me inteirando de todas essas realidades,
E existia uma história que desde quando eu cheguei lá me contavam de que São Miguel tinha aparecido na Revolução de 32 e finalizado a guerra. Essa revolução, a cidade ainda não existia. Existia. Com o nome de São Miguel. Com o nome de São Miguel. Certo. Aí houve uma revolução. E essa revolução como é que foi? Foi de quem contra quem? Como é que foi? Vou explicar. Então vamos lá. A paróquia foi criada em 1886. Certo. Paróquia São Miguel Arcanjo. Eu digo que São Miguel foi o fundador da cidade, porque começou o vilarejo com devoção a ele. Essa devoção fez ter uma capelinha. Essa capelinha recebeu o título de paróquia. E depois a cidade. Em 1889... Era distrito de Sorocaba. Era distrito de Itapetininga. Itapetininga, desculpa, Sorocaba, Itapetininga. Era uma fazenda que pertencia a Itapetininga. E ali, a cidade já nasce com o nome de São Miguel Arcanjo por causa da devoção do povo. Da paróquia, no caso. Isso. Então, eu digo que foi desejo de São Miguel aquela cidade, né? Então, um povo que sempre foi muito devoto, desde o começo. Em 1932, aconteceu no Brasil uma guerra civil, chamada Revolução Constitucionalista. O Estado de São Paulo lutou contra o Brasil. Essa revolução iniciou no dia 9 de julho. Esse ano fez 90 anos. A intenção era o quê, essa luta? A intenção era que a Constituição tinha sido retirada. O Brasil vivia uma época de ditadura. E São Paulo queria que voltasse a Constituição. Por isso, Revolução Constitucionalista. Só que o governo federal decidiu lutar contra São Paulo. Então, assim, todo o exército foi do Sul, praticamente. E o exército do Sul queria invadir São Paulo, até chegar à capital e tirar o poder. Então, foi uma guerra mesmo, com muita morte, com bombardeio. Foram 3 meses de guerra. Muita gente morreu, cidades foram esvaziadas, igrejas foram bombardeadas, pessoas tiveram suas casas vandalizadas. E passou por muitas cidades, porque o Exército do Sul ia avançando, né? Eles queriam chegar na capital, entraram por Paraná, praticamente ali, né? O exército mais forte, e foram avançando e queriam chegar até a capital. Então, eu escutava essa história e você fica sempre assim, poxa, mas uma aparição de São Miguel. Depois eu falei assim, mas o padre não colocou nada no livro do tombo. Então, você escuta, acha interessante, mas não vê muito elemento, até que um dia chegou na minha mão um documento do Exército Federal, Setor Sul, dizendo que no dia 29 de setembro foi dado um armistício mandando cessar fogo. Foi o último armistício da Revolução, porque oficialmente ela acabou ali no dia 3 de outubro. Olha só. Então foi o último armistício. Aí vem os fatos. Os 2 exércitos estavam entrincheirados na cidade de São Miguel Arcanjo. E o armistício foi dado no dia 29 de setembro, dia de São Miguel Arcanjo. Esses 2 fatos já levantaram a minha antena. Eu disse, opa, peraí, existe verdade aqui. Existe verdade. Nem vou entrar ainda na questão da aparição, mas é preciso levar em consideração que na cidade de São Miguel Arcanjo, no dia de São Miguel Arcanjo, parou a guerra. Aqui é um dado importante. Então eu comecei a estudar. E aí fui conversar com os antigos. Porque isso eu digo que é uma tradição oral, como foi a Bíblia. Afirmação deles é que São Miguel apareceu lá. Isso, eu fui conversar com os antigos. É a afirmação deles. Certo. Então eu fui conversar com os antigos. E aí as histórias batem muito. Desde que tinha as 2 trincheiras de combate. Certo. E foi feito um clarão no céu. E um exército não conseguia enxergar o outro. E um homem avisou que a guerra tinha acabado. Essa é a história que a maioria dos antigos contam. Só voltando um pouquinho, né? O exército de São Paulo chegou na cidade, tomou a casa paroquial, fez da casa paroquial um quartel-general e foi montar a trincheira de combate. E aí foi desfeito, né? Foi parado a guerra, São Paulo foi embora e o exército sulista entra na cidade depois de alguns dias. Né, o capitão Dilermando, que era, né, o responsável por aquele exército. Eles entram na cidade, vão até o padre e pedem para o padre abrir a igreja. E aí, quando o capitão Dilermando entra na igreja e vê a imagem de São Miguel Arcanjo, ele diz,
foi esse homem que avisou do final da guerra. Tá. Isso é contado pelo diácono Góes, que o pai dele participou, porque a casa do diácono Góes foi tomada pelo exército de São Paulo, eles guardavam cavalos, eles consertavam algumas coisas do próprio exército que iam quebrando, e eles passavam o dia ali. Então o pai do diácono Góes conviveu com essa realidade de soldado, e o diácono era bebezinho, né? Então assim, mas ele escutou isso do pai durante muitos anos, né? Essa história de que o capitão Dilermando tinha dito que foi aquele homem, a imagem de São Miguel, que nós temos inclusive ainda na igreja, da igreja antiga, fica no nosso batistério, foi aquele homem que tinha avisado do final da guerra. Para se tornar basílica, essa história foi levada para o dossiê ou não? Não. Ah, tá, entendi. Não foi. Não foi. Porque não existe nada canônico, Entendi, né? E entendi. a intenção do livro não foi, Guto, fazer um processo... Nem afirmar que canônico. houve uma aparição de São Miguel no Brasil. Eu quis dar às pessoas que são devotas de São Miguel Arcanjo a alegria de conhecer essa história, porque é uma história forte. Nós temos aqui uma manifestação muito concreta de São Miguel Arcanjo no Brasil. Verdade. Seria muita coincidência, eu falo que são as deusidências, né? Seria muita coincidência no dia de São Miguel Arcanjo, na cidade de São Miguel Arcanjo, finalizar uma guerra que se arrastava por 3 meses e na cidade não ter nenhuma morte. Veja bem, Buri, Capão Bonito, que são cidades praticamente de fronteira, Buri teve muita morte, mas muita morte. Ninguém morreu mesmo. na cidade de São Miguel. Não houve combate. Olha só. Não houve combate, entende? Então, assim, essa história ela merece ser conhecida pelo devoto de São Miguel. Nossa intenção não é fazer um processo canônico para um reconhecimento do Vaticano. A intenção não é essa. A intenção é fazer as pessoas entenderem que houve sim uma manifestação de São Miguel muito próximo a nós. Olha que Por isso que é uma cidade muito abençoada, um povo muito bom, uma cidade muito devota de São Miguel. Imagina, 90 anos que aquele povo escuta essa história. Tem comércios que tem assim na parede a história representada, ser contado para as crianças nas escolas. Vale a pena você ir conhecer a cidade de São Miguel Arcanjo e a Basílica de São Miguel Arcanjo, que inclusive está com um projeto de se tornar assim. A Basílica já é belíssima. Sim. Depois você põe na internet aí, Basílica de São Miguel em São Miguel Arcanjo, é linda. Agora tem todo um projeto aí de ter um espaço réplica da Capela da Aparição no Monte Gargano, não é isso? É lá da Itália, e também uma imagem de São Miguel que seria uma das maiores do Brasil, uma das maiores estátuas do Brasil. Religiosas, sim. O que é que o senhor está inventando agora? Não, rapaz, você... A minha mãe que fala assim, você inventa muito. Mas isso é bom. Pois é. Eu acho assim que Deus foi conduzindo tudo isso, Guto. Primeiro, nunca passou na minha cabeça eu não sentei e disse assim, o que é que eu vou planejar aqui para essa igreja? Primeiro isso, segundo aquilo, terceiro aquilo. A coisa foi caminhando. Foi caminhando. Então, quando a gente virou Basílica, eu disse assim, nós precisamos ser referência na devoção a São Miguel Arcanjo. Então a gente teve alguns cuidados. É a única do Brasil e da América Latina. Então a gente teve alguns cuidados. Todos os vitrais da igreja falam de São Miguel Arcanjo. Os textos bíblicos e as aparições. Olha, todos os vitrais da parte inferior da igreja. Então só a contemplação dos vitrais, que são muitos, são 40 e poucos vitrais. Eu preciso ir só lá. a contemplação. Vá lá, vamos lá. 2 horas de São Paulo? 2h30. 180 quilômetros. Se não der nessa, na outra, né, filha? Eu tô doido para ir nessa igreja de São Miguel. Vamos lá. Vai lá. Então, aí a gente foi colocando assim, por exemplo, São Padre Pio é um santo importante da devoção. Nós colocamos uma relíquia, pedimos para o Vaticano, né, de forma oficial, pelo bispo, a relíquia de São Padre Pio. Depois São Francisco de Assis, também quem criou a Quaresma de São Miguel, muito devoto. Pedimos ao Vaticano a relíquia mediada pelo bispo, conseguimos com o selo do Vaticano. Então a gente foi trazendo elementos para a igreja que são próprios da devoção a São Miguel Arcanjo. E aí começou, né? Uma estátua, quem sabe uma estátua, enfim. Começou com um projeto de uma estátua. E aí, uma estátua você faz numa área pequena, não precisa ser uma área muito grande para fazer uma estátua, né? Conversa aqui, conversa ali, conversa acolá. De repente, uma família decide doar uma área para nós de 30 mil metros quadrados. Próxima à igreja, não? 1,5 km de distância da igreja. Porque a gente está bem no centro da cidade, né? Uhum. Nem tem área disponível no centro da cidade para tal coisa. A gente está a 1,5 km.
Então a família decidiu doar esse terreno de 30 mil metros quadrados. É grande, muito grande. E aí o projeto criou um outro corpo. Espera aí, é muito grande para fazer só uma estátua. O que nós podemos fazer aqui? E aí a gente sentou, foi conversando, uma comissão, conversando, né? A ideia era fazer uma igreja um pouco maior que a basílica e fazer a estátua. E aí, na reunião, eu disse, viu, e se ao invés de a gente fazer uma igreja, se a gente fizesse uma réplica do Monte Gargano? Olha que interessante você trazer a principal igreja de São Miguel Arcanjo do mundo para cá. Seria a primeira do mundo, né? A primeira réplica no mundo. Isso. E aí, todo mundo achou interessante a ideia. Então, assim, o que é que você faz? Quando você quer fazer uma réplica de alguma coisa, por educação, você conversa com o dono da coisa. Né? Então, eu comecei a estabelecer um contato com o reitor, o padre Ladislau, lá do Monte Gargano. Né? Fui apresentando para ele qual era a nossa ideia. Tudo isso por e-mail, né? Qual era a nossa ideia, o que a gente queria com isso, etc e tal, fim e tal. E aí, esse ano, nós fizemos uma reunião online de quase 2 horas e foi uma reunião assim, onde nós pontuamos muito qual era a nossa intenção, né, e o porquê desse projeto, e eles entenderam que era importante, Guto. E eles, então, decidiram fazer uma parceria conosco para sermos igrejas irmãs. Tanto que nós estamos indo agora em outubro selar essa parceria, vai ter uma cerimônia lá, o padre Ladislau está preparando, né? Para que a gente possa... nós vamos nos tornar igrejas irmãs, no sentido de que Monte Gargano conhece o projeto e apoia o projeto, e se faz próximo do projeto, né? Então, nossa ideia é ano que vem começar a obra. A gente fez agora uma pequena terraplanagem para que as pessoas possam já subir a um monte, da pista até a altura maior do monte, dá 30 metros, né? Só aí já é bastante alto, é um monte, um dos montes mais altos ali da cidade. Então nós fizemos a terraplanagem, agora por esses dias nós vamos colocar uma imagem de São Miguel Arcanjo pequena lá do Monte Gargano, que em 2018 eu trouxe. Olha. Então a gente vai colocar lá, para que as pessoas comecem a ir, rezar o terço, fazer suas orações, e ano que vem a gente quer começar a obra mesmo, né? Olha, tá aí, para você que é devoto de São Miguel Arcanjo, uma boa feitura você contribuir com o maior complexo dedicado a São Miguel do mundo. Do mundo. Né? Imagina, você contribuir para que isso aconteça. Isso é maravilhoso. Eu que sou devoto de São Miguel, vou tentar contribuir como eu posso, e o padre sabe que eu estou à disposição para tudo. Obrigado. Né? E você vai no site da Basílica de São Miguel, o site chama como, padre? O senhor lembra? basilicasaomiguelarcanjo.com.br. Lá tem a oportunidade de você ser um devoto de São Miguel Arcanjo, que é uma forma que você pode contribuir mensalmente. Contribuindo como devoto, diretamente está contribuindo também com esse projeto, né, padre? Inicialmente, né? Ou não? Na verdade, assim, nós, para construir a gruta, Guto, nós criamos uma associação. Certo. Porque é uma obra muito grande, a gente não, eu conversei com o bispo, a gente não queria... É uma obra de milhões. Então, eu não posso trazer esses milhões para o movimento comum da paróquia. É verdade. Então, nós criamos uma associação chamada Associação Gruta do Arcanjo, na qual eu sou o presidente, por ser o reitor. Se algum e as pessoas que querem doar para a gruta, vão poder fazer no site. Seria através... Lá no site da Basílica tem as informações da gruta. Ótimo. Inclusive o Pix próprio da gruta. Da gruta. As informações próprias da gruta. Ótimo, né? Ótimo. Mas a Associação Devotos de São Miguel, que também existe lá, ela não vai ajudar também... tipo assim, doando por lá não se converte para o projeto da Associação Devotos de São Miguel Arcanjo, ela ajuda a manutenção da Basílica. Manter a Basílica, ótimo. A Associação da Gruta do Arcanjo, ela é a finalidade. E está lá no site também. Tá lá no site. Pessoal, vale a pena. Uma boa feitura você realmente contribuir com o início do maior complexo dedicado a São Miguel no mundo. Porque quando se fala de uma estátua de 48 metros. 48 metros, linda. Uma réplica da igreja do Monte Gargano. É realmente algo que eu tô doido para ficar pronto isso daí, padre. Também. Eu tô louco para ver isso ficar pronto, e na inauguração, com certeza, eu estarei lá.
E que o Brasil, todo dia 29 de setembro, tem a prática de ir lá. Né? Por exemplo, dia 12 de outubro vai para a Basílica de Aparecida. Né? No Juazeiro vai para a Basílica de Nossa Senhora das Dores, que lá é Basílica também, né? Lá é a do Padre Cícero. No dia 15 de setembro, Basílica de Nossa Senhora das Dores, mais de, sei lá, por ano, 2 milhões de romeiros por ano. O senhor vai lá também para conhecer a estrutura da Basílica de Nossa Senhora das Dores. E dia 29 de setembro, o Brasil tem uma basílica dedicada a São Miguel. Isso é algo belíssimo e que, assim, eu enxergo muito como um início, sabe, padre? Porque essa presença de São Miguel numa cidade do Brasil, isso é muito forte, né? Que tem documentação, que tem histórias que se confirmam, que agora tem um livro falando sobre isso. Eu acredito que isso vai caminhar, sabe? Eu acho que um dia a gente vai poder afirmar que São Miguel realmente apareceu ou se manifestou-se de uma forma concreta, né? Assim, no Brasil, e tem tudo a ver, porque hoje uma das maiores devoções do nosso país é a devoção a São Miguel. É a quaresma de São Miguel Arcanjo, é a própria oração de São Miguel Arcanjo, que é o exorcismo de Leão XIII, que é a oração de São Miguel Arcanjo. E isso, nós queremos chamar a todos os devotos de São Miguel a conhecer essa grande graça que nós temos no nosso país. 2h30 de São Paulo, dá para todo mundo passar por lá, conhecer, e futuramente vai ter estrutura para receber o povo, né, padre? Com certeza no projeto deve ter muita coisa, né, para receber. Sim, o projeto é uma área, prevê uma área de alimentação, uma área mais devocional, fora da gruta. Linda. O projeto é bem bonito. Inclusive, nós temos lá no site da Basílica, tem lá a maquete do projeto. A maquete que é linda, muito bonita mesmo. E é tão bonito assim o próprio pessoal do Monte Gargano se aproximar do Brasil assim, de uma forma concreta, através de uma basílica. Eu acho que o Brasil merece algo concreto em relação a São Miguel, que eu acredito que seja um dos países de maior devoção a São Miguel no mundo. Possivelmente. Não é, padre? Porque é demais. Sim. É demais. Não é? Eu que tive a comunidade com o nome Quem Como Deus, aonde nós chegávamos era realmente algo impressionante. A graça que as pessoas contam através Eu mesmo tenho experiências assim maravilhosas em relação a São Miguel e que realmente é algo muito especial. Agora, padre, diante de todo esse projeto, o senhor... as pessoas pensam assim, um projeto bonito, mas disse que está envolvendo aí pessoas grandes de parques. Pode dizer isso? Não pode? Ou não pode, né? Estão apadrinhando, nomes, né? A gente tem conversado com alguns investidores, né? A gente tem, assim, avançado bastante. Essa semana, inclusive, eu visitei um dos investidores e, né, eles... Mas não como... Vamos falar como se não fosse um investidor. Mas, tipo assim, só para o pessoal ter uma ideia das cabeças que estão envolvidas. Não pode dizer. É melhor não, né? Vamos esperar. Vamos esperar. Mas, olha... Mas existem pessoas, assim, bem da área... Sim. Né, da área assim, dessa construção mais específica, né, que estão assim, coisa grande. Bem dispostos a nos ajudar. É coisa grande. O senhor acredita que em quanto tempo, aos olhos humanos, o senhor acha que consegue erguer essa obra? Então, com o dinheiro, a gruta em si, ela é uma estrutura fácil de ser feita. Certo. Né? A gruta fora a imagem. A gruta, né, os 3 andares da gruta. A gente acredita que 1 ano e meio, tendo todo o dinheiro, né, necessário, é uma obra que se concretiza. A estátua, ela levaria pelo menos uns 3 anos para ser feita, porque é um prédio, né? Você vai levantar um prédio e depois você vai encher aquele prédio com os moldes daquela imagem. Mas a gruta em si, já podendo fazer as missas, a devoção, a oração, etc., Sim. 1 ano e meio, a gente acredita que ela consegue ficar pronta. Que maravilha, viu? Ô padre, as pessoas que desejam adquirir o livro do senhor podem procurar o quê? A Loyola? Então, na loja da Basílica, nós
temos o livro. Também a livraria Loyola, né? A loja online? Tem loja online? Não. Temos uma loja no site. virtual. No site você consegue acessar a nossa loja virtual, tem lá. Quem me seguir no Instagram, segue lá no fotos Instagram. belíssimas, né? De santuários e igrejas dedicadas a São Miguel no mundo todo, né? Isso, a gente colocou a linha sacra. Artefatos de guerra é sobre a guerra que aconteceu. Isso, são coisas que a gente conseguiu pegar lá na trincheira de combate, lá em São Miguel Arcanjo. Então, eu estava falando, lá no meu Instagram, @Padre Márcio Almeida, eu tenho todas as informações do livro também, na minha bio, né? Então, é fácil de você acessar e conseguir o livro. Leia, porque é uma história muito envolvente, vale a pena você... É uma leitura simples, rápida, que você vai gostar, tenho certeza. Aqui o senhor fala também alguma coisa sobre o Monte Gargano, muito por cima. Eu conto, porque eu começo falando das aparições de São Miguel. Ah, ótimo, isso é muito bom. Porque, assim, às vezes, quando a gente pensa numa aparição... Que não é só uma, né? Que não é só uma. Tem dizendo aqui Israel, Grécia... Isso é reconhecido pela igreja? Sim, de certa forma é reconhecido pela igreja. Então, assim... Piemonte... Quando você escuta essas histórias, você vê que a gente não tá na linha do absurdo. Sim. São histórias muito parecidas ou de uma simplicidade muito grande. É interessante porque, assim, as aparições de São Miguel não são aparições, assim, rebuscadas. É tudo muito simples. E, principalmente, na questão de uma defesa. Ah, sempre assim. Povo, sim. Você vê ali é um homem bom, um anjo bom de briga. Sim. Com Constantino foi defesa, com Joana d'Arc foi defesa. No próprio Monte Gargano, a segunda e a quarta aparição foi em defesa. E entre outros lugares. Que bom. Padre, eu quero agradecer muito a nossa conversa. Acho que foi uma conversa muito especial, né, filho? Acredito que todo mundo que está acompanhando aí está tendo a oportunidade de mergulhar em um assunto totalmente inédito, né? Tanto a história do senhor como esse livro maravilhoso aqui, São Miguel Arcanjo, o Santo Guerreiro da Revolução de 1932. Vamos marcar para conhecer lá a Basílica. Eu quero muito ir lá e também quero contribuir ao máximo que a gente puder divulgar todo o trabalho em relação à campanha para a construção. Eu quero ver isso pronto, e como é belo ver tudo isso e ver que no Brasil terá uma extensão do Monte Gargano, reconhecido pelo Monte Gargano, e isso com certeza vai servir para... Já tem romaria para lá? O pessoal já vai rezar lá, padre? De fora? Lá na Basílica? Sim, nossa, desde que virou santuário. Olha. Todos os finais de semana, todos os domingos, nós temos visitantes de outras cidades. Olha todos só. os domingos, inclusive no tempo de pandemia. Olha quando a gente estava com a igreja aberta para a celebração da missa, com as restrições, nós sempre recebemos visitantes de outras cidades. E agora em setembro, que é o mês da festa, isso cresce absurdamente. Os 10 dias da festividade de louvor a São Miguel Arcanjo, que é de 20 a 29 de setembro, assim, a cidade fica tomada de gente. Que coisa. O povo vem. Que coisa. Graças a Deus. Olha, eu quero agradecer a você que esteve aí. Vai lá. O Instagram, @Padre Márcio Almeida. Isso. E o site basilicasaomiguelarcanjo.org.br. Que bom. E, padre, e como é importante assim as pessoas continuarem nessa devoção? Quanta gente rezando a Quaresma de São Miguel? Acho que nunca na história se viu assim tanta gente rezando na internet, fora da internet, a Quaresma de São Miguel Arcanjo. Nós rezamos a Quaresma há 10 anos, como igreja, com o povo reunido. Né? Antes, algumas pessoas rezavam de forma isolada. Como igreja, o povo reunido, a gente reza há 10 anos. E aí você perceber nos últimos 2 anos, esse boom da Quaresma, traz uma alegria tão grande, assim, puxa, né, assim, algo que a gente já fazia e que fazia tão bem para nós, agora, graças a Deus, está espalhado aí por todo o Brasil. Pelo relato, alguém consegue contar o local que talvez teria acontecido a luminosidade que eles falam? Nós sabemos onde foi a trincheira de combate. Tanto que nós temos um paroquiano que ele gosta de buscar artefatos, né? Assim, ele tem aquele equipamento que vai para debaixo da terra, né? Então, hoje é uma propriedade particular, mas a pessoa ela é simpatizante da igreja e ela permitiu que um grupo entre para fazer esse tipo de trabalho. Então, ele vai 2 vezes por mês nesse local da trincheira de combate.
é um bairro um pouquinho afastado de zona rural. Fica coisa de carro. Hoje em dia eu levo 10, 15 minutos para chegar lá. Mas nós sabemos onde mais ou menos foi, sim. Olha que coisa. Mas tem pretensões de fazer algo lá? Quem sabe, né, padre? A gente já conversou uma época, né? Existe até uma disponibilidade da família em ceder uma parte do terreno, né? Mas é uma zona bem rural, de bem difícil acesso. Mas eu gostaria de ir lá. Então, é algo que a gente traz no coração. Mas, por enquanto, não tem nada de concreto, não. Eu gostaria muito de ir lá. Podemos se eu fosse ir. lá... Não, se eu fosse na igreja, meu coração desejaria ir lá. Né, Sim, filho? eu entendo. Um lugar onde, provavelmente, e eu acredito piamente que realmente apareceu. Que lindo. O senhor, como padre, não pode afirmar, mas eu posso dizer que eu acredito como leigo, né? Eu acredito também. Então tá bom. Tanto acredito que fica livre. Que bom. Padre, muito obrigado. Maravilhosa Obrigado, conversa. Eu quero pedir para você, vai compartilhando o Santo Flow, vai compartilhando tudo aquilo que você vê do Santo Flow e muita coisa assim. Hoje, imagina, no mês de São Miguel, temos a graça de levar ao ar um episódio tão especial, que é um episódio como esse, falando sobre São Miguel. E vamos fomentar essa devoção. Eu acredito que só faz bem a todos nós, né? E outra coisa importante é que você possa ir também divulgando para as pessoas. Você já assistiu o Santo Flow? Vai lá, assiste o Santo Flow e tudo, para que as pessoas possam conhecer não o Santo Flow, mas aquilo que a gente conta aqui nas nossas conversas. Padre, sua bênção, que honra, foi maravilhosa a nossa conversa. Obrigado mais uma vez, Guto. Adorei participar do Santo Flow, né? Essa experiência de partilhar a vida e partilhar a devoção é muito positiva. Saio daqui muito feliz e grato pela oportunidade. Que Deus abençoe. Obrigado. Pessoal, Deus abençoe. Mais um episódio da temporada São Paulo. Corre atrás lá, segue o padre no Instagram, Padre Márcio Almeida, e marca com ele lá no direct. Padre, eu tô levando uma romaria aí e tal, como é que pode, como é que faz? Vamos lá, eu quero levar o povo para lá também, para essa basílica. E também vai lá no site e seja você uma pedrinha, um tijolinho nessa construção do maior complexo construído no mundo em honra a São Miguel Arcanjo aqui no nosso país. Isso aí ainda vai dar muito o que falar. Obrigado, padre. Obrigado, Guto. Até mais. Deus abençoe. Tchau, tchau. Deus abençoe.